Oi gente, bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sonhos. Isso mesmo. Não é aquele sonho que você... sonho de vida, sabe? Eu poderia falar sobre isso também porque eu sou uma pessoa muito sonhadora. Mas hoje eu vou falar sobre aquele sonho que você deita, dorme e sonha, né? E muitos podem ser considerados sonhos proféticos, né? Que falam de coisas que vão acontecer na sua vida ou que estão acontecendo, né, e estão te sinalizando alguma coisa. E também tem aqueles sonhos que você só sonha mesmo, né, que é porque ou você comeu muito, ou porque você tá passando por uma situação, e aí aquilo entra no seu sonho, ou você viu muito filme, muita série, passou por uma situação, conversou com alguém, falou alguma coisa, aquilo tudo se mistura na sua cabeça, e aí entra um desenho animado no meio, e aí entra uma situação, e aí embola tudo. É sobre isso que eu vou falar hoje, e se vocês quiserem saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, gente. Eu amo falar sobre esse assunto porque é um assunto que é recorrente na minha vida, né? E que pra mim também era uma curiosidade se era algo comum, se isso acontecia com todo mundo. E, gente, isso acontece com várias pessoas, né? Ter sonhar bastante. Bom, eu deixei um box de perguntas lá no meu Instagram, né? Pra saber as dúvidas de vocês. E uma das dúvidas foi: Lara, quando você começou a ter sonho, né? Quando foi o seu primeiro sonho? E o meu primeiro sonho foi de 4 a 5 anos, eu sonhei, não vou contar o sonho específico aqui, mas eu lembro de cada detalhe, né? Minha família estava passando por uma situação e tinha a ver com a escola que eu estudava. E era uma escola cristã, né? E era o sonho dos meus pais que a gente estudasse em escola boa, escola cristã. E obviamente o inimigo não queria aquilo, então eles estavam numa luta muito grande e tal, pra manter a gente nessa escola. E aí estavam buscando uma resposta de Deus, né, se aquilo ia dar certo ou não. E aí eu sonhei, né, que detalhes específicos, que a minha escola, a área do parquinho, era como se fosse um grande aquário, mas cheio de piranha, tubarão, e que queria me comer, que queria me pegar. E aí uma professora veio, uma professora que eu gostava muito, muito boazinha, uma ajudante, na verdade ela não era professora, ela veio e me ajudou a abrir o portão, ia sair do portão e ficar a salvo. Então, no final das contas, tudo dava certo. E aí eu contei esse sonho pra minha mãe, cheio de detalhes, cheio de riqueza de detalhes. Minha mãe ficou assim, chocada, porque eu era só uma criança. E aquele sonho trouxe paz pra eles, trouxe clareza pra eles. E aí começou a minha jornada, né, de sonhar coisas. Meus sonhos sempre apontaram, né, coisas na minha vida. Sempre mostraram em que fase eu tava, ou o que eu deveria fazer, ou com quem eu deveria falar, ou o que iria acontecer de bom ou de ruim. Lembrando que os sonhos, né, vem coisas ruins e vem coisas boas, né, porque nem tudo na vida são só coisas boas, né. Tem gente que fica bravo quando você tem um sonho ruim e aí vai comentar o sonho e fala: nossa, mas esse sonho, tipo assim, coisa ruim, é só coisa negativa, mas às vezes é o que tá acontecendo e alguém tem que avisar, alguém tem que sonhar. Na Bíblia, os profetas não falavam só coisas boas, a maioria deles falavam coisas bem difíceis de se ouvir e o povo não ouvia e continuava fazendo coisa errada. Então, enfim, esse foi, né, o começar, assim, de sonhar. E aí uma outra pergunta que me fizeram muito foi: como diferenciar se é um sonho comum, né, da sua cabeça ou se é um sonho profético? Bom, gente, existem vários tipos de sonhos, né? E existem aqueles sonhos que você come muito e sonha aquele tanto de loucura, né? Eu não sei exatamente como o cérebro humano funciona, porque eu não sou especialista, eu tô aqui compartilhando uma experiência minha com vocês. Mas também existem aqueles sonhos que a gente viveu um dia muito agitado, e aí a gente tá muito ansioso, e aí a gente viu um filme, a gente viu um desenho animado, a gente leu um livro, a gente conversou com uma pessoa e aquilo tudo se mistura num sonho. E aí realmente não faz muito sentido. E tem aqueles sonhos cheios de sinais, né? Cheios de coisas que apontam e que tem a ver com o que você está vivendo. Então o sonho profético, ele tem muito a ver com a temporada que você está vivendo, ou que você viveu, ou que você vai viver. E tem vários sinais, né? Mas como que você sabe os sinais? Se conhecendo e tendo um relacionamento com Deus, né? Existe muito esse lado místico do sonho, né? Porque se você pesquisar na internet, você vai ver o tanto de misticismo envolvido com sonhos, e nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com isso, porque nem tudo que
que no mundo significa pra gente. Então, eu comecei aos poucos, por sonhar bastante, entender o que aqueles símbolos significavam pra mim. E eu vou trazer aqui pra vocês alguns desses símbolos que aparecem nos meus sonhos e o que eles significam pra mim. Muitas vezes você sonha que você tá num carro, indo numa estrada, numa direção, e aí você tem mala e sua mala tá vazia, ou sua mala tá cheia, ou você tem 3 malas, você tem só uma mala, e aí ou você sonha que você tá subindo um prédio, um elevador, que você tá indo numa piscina, e você acha que isso tudo são sonhos normais, né? Que é só eu vivendo o dia a dia no meu sonho. Mas não, se você se entender, se você entender a sua jornada, se você estiver conectado com Deus na sua caminhada, você vai entender que tudo aquilo tem um significado. Bom, antes de entrar nos detalhes, né, dos símbolos que eu vou falar aqui pra vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o fato de contar para as pessoas ou não, né, as pessoas envolvidas no sonho. Antes de tudo que você for fazer na sua vida, que você for conversar, falar com alguém, eu sempre vou te dar a sugestão de orar, sabe? Eu sempre vou te aconselhar a orar pra saber se é pra contar ou não, pra saber se você sente paz em contar ou não. Ou nem tudo que é certo é sábio, né? Não tem problema você contar um sonho, mas vai ser sábio você contar aquele sonho, convém você contar aquele sonho pode machucar a pessoa, né? Às vezes não vai servir de alerta pra pessoa, às vezes vai servir pra ela acabar com a vida dela, aquele sonho. Então, você pode também pegar um sonho ruim e orar e declarar o contrário daquilo, falar: Deus, eu oro, eu repreendo, o Senhor tá me dando esse sonho pra me dar a chance de repreender, isso não vai acontecer. Então você ficar ligado nisso também, né? Quando você tem um chamado profético, intercessor, Deus dá muito sonho pra você interceder pelas pessoas, sabe? Às vezes você sonha com a sua amiga e ela tá numa situação muito ruim, e às vezes não é pra você contar pra ela que ela tá numa situação muito ruim, ela já sabe. É pra você interceder por ela. Deus, ajuda minha amiga, ajuda ela a tomar a decisão certa, dê ela sabedoria. E não é pra você contar pro mundo inteiro o que você sonhou com aquela pessoa. Seja sábio, se você deve contar pra pessoa ou não, ou se você deve contar para outras pessoas. Minha mãe também sonha muito, e minha mãe já teve sonhos me envolvendo e envolvendo outras pessoas, que foi muito sério. E se eu contasse para aquelas pessoas, ia ser devastador para elas. Mas para mim, eu orei, né? Eu não era a parte ruim do sonho, né? O ruim acontecia com as outras pessoas, mas como eu estava envolvida no sonho, eu resolvi orar pela vida daquelas pessoas, né, para que aquilo não acontecesse com elas. E às vezes não é escolha minha se vai acontecer ou não, tá? Eu posso orar, posso falar: Deus, que não aconteça, vira a história, né, muda a história dessas pessoas, mas às vezes é plano de Deus e aquilo vai acontecer com elas sim, porque às vezes elas desobedeceram, sei lá, né, tem várias coisas. Então a gente tem que ser muito sábio se a gente conta ou não, né, para as pessoas aquilo que Deus tá mostrando pra gente. A gente ora primeiro pra saber se a gente conta e avalia se é sábio ou não. E se você tá com dificuldade, né, de saber a resposta e tal, conversa com uma pessoa mais velha, mais sábia, ou uma pessoa que entende de sonhos, pra ela te direcionar nisso, sabe? Se você deve falar ou não. Porque eu tenho vários sonhos que são muito sérios, assim, sabe? Que são muito definitivos, assim, que apontam uma situação que tá acontecendo. E se eu contar muitas vezes pra essas pessoas, ou elas vão achar, eu não tenho medo dessas pessoas, mas elas podem achar que eu tô contra elas ou algo do tipo, então eu pego aquele sonho e só intercedo. Ou senão eu intercedo e conto pra uma pessoa muito próxima a mim, pra aquela pessoa testemunhar pra mim que eu tive aquele sonho. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os simbolismos, né, nos meus sonhos, as coisas que mais têm aparecido nos meus sonhos ultimamente. E eu anotei aqui pra não esquecer, né, gente, porque a cabecinha aqui pode esquecer. Vamos lá. Então, coisas que têm aparecido muito nos meus sonhos, tá? E aí eu vou dar um pouquinho de contexto pra vocês de como é a minha vida, etc. Bom, Deus, já falei, né, que Deus fala muito comigo através de sonhos, né, desde criança, adolescência e tal, e que Ele já apontou muito a minha vida como sonhos. E uns símbolos que Ele tem me trazido muito na minha vida pra me mostrar sobre temporadas, relacionamento com Ele, se eu preciso ir mais profundo, ou se eu já tô num nível bom e eu preciso mais, ou se eu tô muito rasa, o curso da minha vida, se na próxima temporada eu vou andar acompanhada ou vou andar sozinha, se Deus tá tirando pessoas da minha vida ou não, se eu tô indo pra algum lugar específico. Então vamos lá, Deus me fala muito comigo sobre gravidez,
né? E eu não sou casada e eu nunca engravidei, então não é literal, né? Quando a gravidez ela pode ser literal? Se você estiver construindo a sua família, se você estiver pensando em engravidar, se você estiver planejando isso, se tiver realmente uma chance disso acontecer, ou você já estiver grávida, é literal, né? Mas quando você sonha numa situação que nem eu, que você tá grávida, né? Que você tá grávida, ou que você aborta, ou que você tá de tantas semanas, ou que você tá de tantos meses, etc., significa que você está gerando algo dentro de você, né? Um projeto, um próximo passo, algo que você vai fazer na sua vida. Então, coisas que eu já sonhei, tá? Eu já sonhei que eu estava gerando de tantas semanas. E aí, essas tantas semanas que eu sonhei, eram tantas semanas que eu tinha ficado num lugar, num tempo, num lugar que eu fiquei. E aí eu me vi nesse sonho abortando esse neném, né? Aborto é coisa boa? Não, mas é uma das formas, foi uma forma que Deus encontrou pra se comunicar comigo. Então, por exemplo, você pode também abortando, você tá abortando algo que não era pra você estar gerando, ou era pra você estar gerando e aquela gravidez foi interrompida porque não era pra continuar, né? No caso, por exemplo, esse sonho que eu tive foi um aborto espontâneo, né? Então eu não quis e foi espontâneo. Então, quem quer, né, as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Então, eu sonhei que eu tava abortando 14 semanas, é um bebê de 14 semanas. Então, era um bebê, era algo que eu vivi por 14 semanas, realmente aquilo acabou. E aí, logo em seguida, eu sonhei que eu estava grávida de novo. Mas eu já estava grávida de 4 meses, que era exatamente o tempo que eu estava em casa. Então, eu abortei algo para começar a gerar algo novo, né, um sonho novo. Então, a gravidez muitas vezes significa um projeto novo, um sonho novo nascendo dentro de mim, e aí mostra o tempo, né? Geralmente o bebê nasce de 9 meses ou 40 semanas, então isso me ajuda a ver a temporada que eu tô, né? Em quanto tempo eu vou começar a fazer algo novo. Bom, eu sou uma pessoa que eu cresci nadando, né? Fazendo natação, piscina, sempre amei piscina funda, sempre amei ir pro fundão da piscina, ficar sentadinha lá, soltar todo o ar e ficar olhando a piscina embaixo. Mas de repente eu comecei a ter medo disso, porque eu comecei a sonhar muito com isso. E era Deus falando comigo que Ele queria que eu fosse mais profundo. Então Deus usa a água, Ele usa a água, né? Ele usa o mar e Ele usa a piscina para falar comigo sobre profundidade em relacionamento com Ele. Então quando eu sonho que eu tô no clube, que eu tô na praia, Ele me mostra o relacionamento, né? A profundidade, ou se eu tô pronta para algo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu sonho que eu tô mergulhando lá no fundo, porque eu sei que eu tô em relacionamento profundo com Deus. Eu já sonhei que eu tava mergulhando em regiões abissais do mar, né? Que são aquelas regiões mais pretas, mais escuras, onde só os peixinhos que tem uma luzinha assim, ó, conseguem nadar, né? Os peixes mais antigos, mais experientes, que são preparados para aquele fundo. Então isso teve um grande significado pra mim. Muitas vezes eu já sonhei também que pessoas estavam, a gente ia para um clube e pessoas já estavam de biquíni prontas para nadar e eu ainda não tava, eu ainda tinha que vestir meu biquíni. Então a pessoa ia nadar antes de mim, saía e eu ainda tinha que vestir meu biquíni pra ir nadar. Então isso significava que essa pessoa já estava pronta para fazer algo e eu ainda não, porque eu ainda não tinha o que era necessário pra nadar, né? Eu ainda tinha que vestir meu biquíni. Então isso também me ajuda a definir tanto o meu relacionamento com Deus, se tá profundo ou não, quanto se eu estou pronta ou não para fazer algo. Bom, carro, avião, geralmente transporte significa ou sua vida ou ministério, então você tem que observar o que você está vivendo, né? Se você está vivendo em ministério ou não, quem não tem ministério tá guiando sua própria vida, digamos assim. Então carro, avião, moto, transporte, assim, significa sua vida ou ministério. Então você tem que observar se o carro é grande, se o carro é pequeno, se você está num carro com mais pessoas, quem está dirigindo o carro, onde você está sentado dentro do carro, se a rodovia é assim, se a rodovia é mais reta, se você está subindo a montanha, se você está descendo a montanha. Você tem que observar os detalhes, né, e os significados dele. Se você tá passando numa rodovia assim, é que tá tudo muito conturbado. Se tá passando numa rodovia de pedra, tá tudo muito conturbado, muito difícil. Se tá passando num asfalto lisinho, de boa, retinho, tá tudo indo mais tranquilo. Se tem alguém dirigindo, você sentado na parte de trás, é que tem alguém dirigindo sua vida, tem alguém controlando, né, alguma coisa. E o que acontece com esse carro, esse avião
cai, capota, ou ele tá só voando, ou ele tem que fazer um pouso de emergência. Eu mesma sonhei no começo do ano que o avião que eu tava ia ter que fazer um pouso de emergência. E aí o Covid veio, né? O Covid veio. Então, esse pouso de emergência foi o Covid, é a fase de transição que eu tô vivendo aqui agora, né? Então, você tem que prestar atenção nos detalhes, né? Tipo, do que o carro tá fazendo, o que a moto tá fazendo. Se você tá de moto você geralmente vai sozinho, dá pra você dar carona, mas se no sonho você estiver sozinho, você tá seguindo sozinho. Avião tem mais pessoas junto com você, né? E tem alguém pilotando aquele avião. Quem tá pilotando aquele avião? Então, se eu for entrar em detalhes aqui, o vídeo vai ter 30 minutos. Então, se você tiver alguma dúvida, eu posso falar com você depois em privado e tal, sobre detalhes. Outra coisa que Deus fala muito comigo é malas. Deus me mostra sempre quantas malas eu tenho, minha bagagem, e isso significa que é o que eu carrego, né? O que eu aprendi, meus aprendizados. Então você tem que prestar atenção se sua mala tá cheia, se sua mala tá vazia, se você vai poder levar suas malas na viagem, se você não vai poder levar, se você vai ter que jogar suas malas fora, se você vai ter que... Um sonho que eu já tive, tá? Deus também ele fala muito se é pra eu ir pra tal lugar ou não, tal país ou não. Então eu sonhei no começo desse ano que não era pra eu ir pra Londres, né? E eu ia pra Londres pra liderar um prático, mas Deus falou pra mim um mês antes que não era pra eu ir pra Londres. Por quê? No sonho eu tinha 3 malas, 3 bagagens. E eu ia levar tudo comigo, porque eu não podia deixar onde eu tava. E aí eu sonhei que o táxi vinha me buscar, o Uber, e ele falava assim, você vai pra viagem internacional e você vai poder levar só uma mala, e você tem 3. Então eu não vou te levar pra essa viagem. Não, você não vai. Eu falava, por que eu preciso ir? E ele falava, não, você não vai, porque se você for, você vai jogar toda a sua bagagem fora. Você vai jogar 2 das suas bagagens fora e você só vai poder levar uma. E eu fiquei assim, eu não vou jogar minha bagagem fora. Eu não vou pra um lugar que Deus não quer que eu vá pra jogar minha bagagem fora. Se eu for desobedecer a Deus, eu vou perder toda a minha bagagem, vai ser desperdiçada. Então Deus fala muito comigo com mala. Às vezes, se você tem uma mala e a sua mala tá vazia e você precisa viajar e sua mala não tá pronta, ou seja, você não tá pronto, você não tem o que precisa pra poder ir. Entendeu? Às vezes, se sua mala for roubada, preste atenção se não tem algo sendo roubado de você, do que você carrega, né? Se você tá indo viajar e tá tudo na correria, tá tudo desorganizado, às vezes você pode sonhar isso porque você tá muito ansioso com a viagem. Tudo bem, tá? Tudo bem você sonhar isso, que você perdeu sua mala, essas coisas assim. Pode acontecer assim só porque você tá ansioso. Mas preste atenção se você realmente não tá pronto pra fazer aquilo, sabe? Por isso que é muito importante. Como que a gente diferencia se é profético ou não? A gente tem que se observar. E a gente tem que observar ao nosso redor. E observar o que Deus está falando com a gente. E observar as palavras proféticas. A gente tem que observar tudo ao nosso redor, entendeu? E observar... Muitas vezes está acontecendo algo com alguém e Deus está te falando. E você intercede por aquilo ali. Mas a gente tem que observar para entender se o sonho é profético ou não. Às vezes é só ansiedade mesmo. Gente, então é isso. Eu poderia falar muito mais horas aqui sobre esse assunto. Quem quiser saber mais, sei lá, conversar comigo, me manda mensagem no Instagram, manda mensagem aqui que eu respondo. Isso era a parte que eu tinha pra compartilhar, né, com vocês, algumas coisinhas, alguns detalhes. Eu espero que ajude vocês em alguma coisa, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa um like pra mais pessoas verem esse vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo pra gente interagir mais. Então é isso, até o próximo vídeo.